Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Que os espíritos amigos possam estar conosco, nos abençoando, nos incluindo. E peço particularmente que me amparem, que me intuam, para que eu possa transmitir a mensagem de hoje da melhor forma possível. Reforçando aqui que as palestras do domingo têm essa dinâmica de interação. Então eu acho que ficaria até mais interessante se vocês comentassem ou perguntas, enfim, que interagisse de alguma forma para dar uma dinamizada aqui na exposição. O tema da noite: reencarnação, objetivos e necessidade. Por que alguns nascem em lares de abundância e outros na extrema pobreza? Por que uma criança nasce saudável e outra com graves limitações? Bom, para ilustrar essas perguntas aí, eu gostaria de falar um pouco sobre duas personalidades, que é o Stephen Hawking e outra pessoa, que é a Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora brasileira. O que essas duas personalidades têm em comum? O Stephen Hawking passou por uma doença incurável chamada ELA. O Stephen Hawking, ele é considerado um grande cientista no patamar de Isaac Newton, Albert Einstein. O Stephen Hawking nasceu em uma família pobre, porém a mãe tinha estudo, tinha feito um curso superior, então sempre estimulou que os filhos estudassem. Era uma família até esquisita, para alguns. Sentavam à mesa na hora das refeições, todo mundo calado, então todo mundo com um livro. E o Stephen Hawking foi muito incentivado pela mãe, pela família a estudar. Só que, acreditem, ele não era um bom aluno. O Stephen Hawking, ele era o antepenúltimo da sala quando ele começou a estudar. Ele, aos 8 anos, ele ainda não dominava a leitura, não conseguia ler ainda. E aí, mais pra frente, ele fala que a escola, o sistema educacional não era adequado, ele não sentia vontade, ele não sentia estímulo de estudar, então ele não era um bom aluno. Ainda assim, foi incentivado. Mais pra frente, a família pede que ele curse medicina, o pai acredita que é um curso ali que pode proporcionar mais vantagens financeiras, dinheiro, emprego, e assim ele queria mesmo fazer a matemática, porque ele gostava muito de matemática. E aí ele vai fazer o curso de medicina. Aí também não gostava muito de estudar, era mais relapso. Ele, na verdade, estava mais preocupado em interagir com as pessoas, sentia-se excluso às vezes, da questão social. E aí ele começou a fazer canoagem para poder, assim, enturmar, ter mais vínculos, amizades e tal, mas não era muito dado aos estudos, não. Mas aí depois ele sabe a oportunidade de uma bolsa de estudos. Ele era inglês, em Oxford. E aí ele fala que dormiu mal, no relato dele, dormiu mal, não estava muito bem, e ele acabou não conseguindo a pontuação, quase atingiu. Ele não chegou a conseguir a pontuação mínima para que ele conseguisse a bolsa de doutorado, que era numa área que ele gostaria muito de investir. E aí, na entrevista, resolveram fazer a entrevista com o Stephen Hawking. E aí, ele não deu muito, parecia que não estava muito se esforçando para conseguir a bolsa. Não, se eu não conseguir também tá bom, eu continuo aqui em Oxford. Mas eles perceberam durante a entrevista que ele era excepcional, que ele tinha uma inteligência diferenciada. E aí resolveram dar a bolsa para ele ainda assim. No entanto, ele faz uma viagem para o Irã, e aí ele acha que era um abalo do ônibus, dentro do ônibus, mas era um terremoto que estava acontecendo, e ele é arremessado para frente. Nisso que ele é arremessado para frente, ele perde uma das costelas. Ele é hospitalizado e tudo mais. Aí depois ele volta para Oxford, e aí ele, com 20 anos, ele começa a contar que ele está tendo quedas frequentes, perde as forças, está andando, perde as forças, chegou a rolar das escadas da universidade,
isso com 20 anos. Aí a família preocupada faz uma bateria de exames e aí constatam que ele estava com aquela doença, que é uma doença incurável e uma doença que a pessoa vai atrofiando os músculos. E aí acontece o que com Steve Hawking? Ele não desanima. E olha que no mesmo dia ele recebeu a notícia, além dessa notícia terrível, ele ainda recebeu uma notícia pior. Ele recebeu a notícia de que ele teria apenas 2 anos de vida. Ele conta que após isso ele sonhou que ele ia ser executado. No sonho dele ele falou: vou ser executado amanhã. E aí que ele já não era de estudo, agora ele dedicou. Aí ele começou a estudar com afinco. Quem conhece mais sobre física sabe que ele é um dos responsáveis pelo estudo do buraco negro, descobriu que o buraco negro tinha temperatura, que a depender da situação ali, da radioatividade, que poderia congelar, né? Então quem sabe um pouco mais sobre o buraco negro pode entender mais isso, né? E entender a grandiosidade desse físico. Então alguém que desenvolveu tanto a ponto de ajudar a própria humanidade com essas descobertas todas aí. Então o que eu quis mostrar aqui com o Steve Hawking? Ele teve uma encarnação esta agora. Fácil? Não foi fácil, né? Uma expiação aí, de ficar doente, né? De ter essa doença degenerativa, não é fácil. Então voltando aqui na pergunta, por que alguns nascem saudáveis e outros com graves limitações? Aí vamos aqui agora para Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus, muito diferente do Stephen Hawking, muito pobre, ela nasceu em Minas Gerais, depois ela foi para São Paulo, viveu boa parte aí da vida dela numa favela chamada Favela do Canindé, em São Paulo. E ela, semi-analfabeta, ela foi premiadíssima. O livro dela, chamado Quarto de Despejo, que é uma obra muito cobrada em vestibulares, o livro foi traduzido para o inglês, para o espanhol, para o japonês, e ela foi premiada em diversos países. Pensem, uma semi-analfabeta. E como que é esse livro dela? Quarto de Despejo. É um livro, Quarto de Despejo é uma metáfora. O que é o quarto do despejo, né? Aquilo ali que você coloca as coisas que você não gosta, mas aquilo que não presta, você coloca ali. Ela faz isso porque é um diário da favela. Todos os dias ela registrava como que era o dia a dia dela enquanto moradora da favela. Então, quer dizer, aí qual que foi a dificuldade? Porque eles nascem ricos e a dificuldade maior dela era a pobreza, a extrema pobreza. Ainda assim, ela prosperou também e contribuiu aí para a literatura. Segundo algumas crenças, algumas religiões, o nosso Deus, o Deus de amor e bondade, criou um inferno. E esse inferno é eterno. Outras pessoas acreditam que Deus tem seus eleitos, seus prediletos. Alguns já nascem predestinados para o céu. Algumas religiões acreditam no céu, os católicos acreditam no céu, no inferno, no purgatório. Outros acreditam aí que a pessoa morre e fica no sono eterno, né? E também há a crença daqueles que acreditam que Deus tem lá seus prediletos. Determinadas pessoas vão ser salvas, os outros não. Também a crença nos santos mostra essa predileção. Não precisa passar, desenvolver, que já nasceu com essa predisposição para a santidade. Ou os anjos. Quando a gente pensa nisso, vem a pergunta: Deus é de fato um Deus de misericórdia, justiça? Onde está o Deus de amor, de bondade? Que Deus é esse? Que tem lá seus prediletos? Que pai, que mãe é essa, né? Que
ama alguns mais que outros. Que Deus é esse? Que a uns dá tanto, a outros não dá quase nada? O próprio Allan Kardec, no começo, ele desacreditou, ele refutou a reencarnação. E há muitos de nós que acreditam que a reencarnação é algo absurdo demais, é diferente demais. Como assim? A pessoa, ela tem mais vidas? Como assim? A pessoa, ela entra no corpo de uma outra? Muitos acreditam que a reencarnação é isso. Eu já estou aqui, Flávia, vem o espírito, entra no meu corpo, reencarnou. Então são várias as crenças errôneas e que talvez façam com que as pessoas desacreditem na reencarnação. O próprio Allan Kardec, no começo, desacreditou. Mas depois, Allan Kardec começou a defendê-la com afinco. Começou a defender, porque somente a reencarnação comprova que Deus é um Deus de misericórdia, que Deus é um Deus de justiça e de amor. Só ela. Para corroborar isso, da reencarnação, das várias vidas, eu vou contar aqui um caso que eu sempre falo das minhas palestras, que é o caso de um menino, é um caso de Chico Xavier, de um menino que era mudo, não enxergava, não tinha os braços e agora, no caso, aí estava na iminência de perder as pernas. E a mãe, desesperada, foi lá até Chico Xavier. Não, eu quero uma resposta do Chico Xavier, o que eu devo fazer? E aí perguntou: Chico, os médicos me orientaram que meu filho deve ter as pernas amputadas, o que você me diz? E tal, o Chico estava com os amigos, com outras pessoas lá, pessoas que acompanhavam o Chico. E aí o Chico falou: siga a orientação do médico. Aí as pessoas que estavam perto falou o seguinte: como assim? Como assim, Chico? Gente, uma criança que não tem as mãos, uma criança que não fala e agora vai perder as pernas? Aí o Chico disse: os espíritos que estão comigo me falaram que é para seguir a orientação do médico. Porque nas 10 últimas vidas deste menino, deste espírito, ele cometeu suicídio. E na última vida dele, ele implorou para a misericórdia divina que usasse de todos os métodos para que ele de novo não cometesse o suicídio. Então isso que vocês estão vendo não é castigo de Deus, é misericórdia, porque ele está pensando em encontrar uma ponte, a primeira ponte, o primeiro precipício que ele encontrar, ele vai se jogar de lá. Então aqui, irmãos, a gente vê a misericórdia de Deus. Aquilo que para os outros é castigo, quando a gente aprofunda, quando temos essa oportunidade de desvendar, a gente vê que é misericórdia, é bondade, é justiça. Tem outro caso também, para a gente corroborar essa imortalidade da alma, que é o caso da Valéria. Todas as vezes que eu escuto o Chico contar essa história, eu choro. Eu acho bonito, o que mais encanta, eu acho que a todos nós, no Chico Xavier, é a caridade. Ele fala da Valéria de uma forma muito caridosa. Ele deu essa entrevista a Hebe Camargo, que é uma apresentadora de televisão. Chico conta que havia 2 irmãs, a Laura e a Valéria, e elas assim, numa situação muito de carência, de pobreza, e o Chico em Pedro Leopoldo tinha alguns amigos e eles iam sempre visitar essas pessoas mais carentes. E aí levava um bolo, levava algumas coisas, o que eles podiam, eles levavam, faziam o evangelho no lar, uma hora um fazia a prece, outra hora o outro fazia a prece. E aí eles iam sempre nessa residência, que tinha a Dona Laura e a Valéria. A Valéria é uma moça de uns 40 anos, ela não falava, estava acamada, tinha dificuldades com a fala e estava assim muitos anos. E aí o Chico, certa vez, falou: Valéria, Jesus quando esteve aqui conosco, as pessoas iam até
ter Jesus, as pessoas pediam Jesus a cura. Então, Valéria, eu sei que você neste momento não anda, mas imagine você andando, você indo até Jesus e gritando: Jesus, Jesus, vamos, Valéria, Jesus. E ela não conseguia falar. E Jesus, até que ela, Jesus. E aí o Chico estremeceu de alegria, falou: meu Deus, Valéria falou, agora vai ficar boa, Valéria falou, e saiu todo animado. No entanto, dias depois ele ficou sabendo que a Valéria tinha tido pneumonia e tinha vindo a óbito. E aí passaram muitos anos, o Chico depois conta que ele teve um problema, um infarto, e aí ele não pôde ficar no hospital, porque eram muitas as visitas, e aí pediram para o Chico para ele ir ficar na casa dele, que ficaria ali com ele uma senhora, a Dinorá. E ele falou: olha, Dinorá, só tem eu e você aqui, mas não estranhe, minha filha, se você me ver conversando com alguém, porque que vem a espiritualidade, vem me visitar. Os encarnados não vêm me visitar, mas a espiritualidade vem me visitar. E aí aconteceu que ele estava lá e veio uma moça muito bonita, uma moça morena, e aí falou: ó, Chico. E ele assim olhou, não reconheceu, falou: Chico, você não está me reconhecendo, eu sou sua amiga. E é lá de Pedro Leopoldo. Aí ele ficou assim já constrangido, né, que ele não conseguia lembrar da moça. E aí ele falou assim: olha, eu não estou podendo forçar muito a memória, os médicos pediram para eu não forçar muito a memória, mas isso era desculpa, né, porque eu não estava realmente lembrando não. Mas se você falar tantas Marias, Alices, mas se você falar o sobrenome, eu vou reconhecer, eu vou saber quem é. Aí ela falou: eu só vou falar uma palavra, e aí você vai saber quem é. A gente sempre estava junto, era sua amiga, a gente rezava, né, o evangelho no lar, mas eu vou falar uma palavra que você vai lembrar. E aí ela falou: Jesus! Aí nessa hora, gente, é a hora que eu choro, porque o Chico, ele começa a chorar também. Aí ele: Valéria, meu Deus, é Valéria, Valéria, como você está linda, Valéria. E aí ele conta, eu emociono muito, ele emociona também no relato dele, que ela chega, era um espírito lindo, e ela chega, coloca a mão no coração dele e ele fica curado do infarto. Então essa história é para a gente ver que ela passou por aqueles problemas todos, mas vejam que espírito iluminado, linda, curou o Chico. Às vezes a gente pensa assim, que o que a gente está passando é grave demais e parece um sofrimento eterno, porque tudo é relativo, de acordo com o nosso estado psicológico. Mas o que é essa vida nossa para a eternidade? Às vezes é uma gota no oceano. A Valéria passou por isso, as pessoas pensam: ai, que vida terrível, ficar acamada, não pode falar. Mas olha, ela sobressai daquilo plena, linda. Então, gente, reforçando aqui, o corpo é temporário, mas a alma é imortal e é com a alma que nós vamos ficar. Tem uma frase de Eurípides da Sanulfo que é o seguinte: vive no corpo como se ele fosse durar 200 anos, mas cuide da alma como se você fosse morrer amanhã. Em que sentido é isso? Que nós necessitamos de estar encarnados para a evolução nossa, porque são os desafios que fazem a gente evoluir. É como um remédio amargo que a mãe da gente, uma injeção, machuca, né? Mas aquilo é necessário, a gente precisa reencarnar e passar pelas vicissitudes, pelas dificuldades, exatamente para evoluir. E quando ele diz: mas cuide da alma como se você fosse morrer amanhã, é porque nós, nessa reencarnação minha, de Nice, de todos aqui, a gente tem que evoluir. E tem uma espiritualidade que está nos acompanhando. E quando a gente desencarnar, eles vão nos receber. E aí, o que você fez da sua encarnação? Né? Então, como se fosse morrer amanhã, é porque é urgente. Essa parte moral é urgente. Eu particularmente, eu amo, eu sou encantada com as palestras do Arthur Valadares,
porque ele vai muito nessa tecla do Evangelho, de Jesus, de nós estarmos evoluindo aí sempre, buscando essa evolução como meta das nossas vidas. Eu vou ler aqui um trechinho só de uma questão do Livro dos Espíritos. É a questão de número 132. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. Então, para uns é a expiação, para a maioria de nós. Raros são aqueles que vêm em missão. Então, nós precisamos de passar mesmo pelos problemas. A gente não vai ficar rezando querendo problema. Mas, obviamente, que é através deles que a gente vai evoluir. Há outros que não necessitam de passar por sofrimentos, já são evoluídos. O próprio Cristo era um espírito puro, ele não precisou reencarnar para burilar-se, para transformar-se moralmente. Ele já era puro, mas ele veio em missão. A não ser o Cristo, né, que é o exemplo maior, o espírito mais evoluído, é o nosso governador do planeta. Outros também vieram como missionários. Então, nem toda reencarnação é porque a pessoa precisa estar reencarnada para evoluir. Há outros aí que vieram mesmo em missão. E no próprio livro Renúncia, a Alcione, ela não necessitava nem reencarnar mais. Ela não precisava vir aqui para este planeta. Ela já tinha trabalhos em outras esferas. Mas ela quis, ela aceitou. Né? Lembrando aí que tem um livre-arbítrio. Deus nos concede isso. Aí vem o comentário de Kardec. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nesta mesma ação um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável da sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. E lembrando que quando a gente evolui, a gente também propicia que o mundo evolua. Pensem no Stephen Hawking, né? Ele evoluiu, acredito que ele era até ateu, mas ele, nesse progresso dele, ele ajudou o mundo através dessa descoberta do buraco negro, dessas pesquisas em relação a isso. Então, ele progrediu e auxiliou, progrediu, ajudou no progresso também do planeta. Tem algumas questões que são interessantes a gente discutir, né? Por exemplo, o termo metempsicose. Há pessoas que acreditam que a gente reencarna no animal. No hinduísmo eles acreditam, no budismo também, mas nós espíritas, nós sabemos que isso é impossível, porque a lei nossa é de progresso, ninguém regride. A gente reencarnar no animal, isso aí é retrocesso, é regressão. A gente está sempre avante, sempre seguindo à frente. Então a reencarnação em animal é impossível. Outra questão também é de achar que o espírito ele pode a cada vida ficar menos evoluído. Ao contrário, ele vai sempre para frente. Mas o que acontece é que ele vai contraindo alguns débitos. De acordo com as relações que ele tem, de acordo com o livre-arbítrio, as escolhas que ele faz, ele vai ali tendo alguns débitos, mas é sempre para frente, a gente não regride. Também não significa que a gente tem que cruzar os braços, né? E achar que não, tem várias vidas, então estou aqui, estou de boa. A gente tem que evoluir, porque nisso de ficar retardatário, a gente sofre com isso. A gente fica ali atrasado e sofrendo. Quanto mais a gente evolui moralmente, intelectualmente, mais felicidade a gente vai ter e mais capacidade a gente tem de ajudar as outras pessoas. Gostaria também de enfatizar que a reencarnação não é castigo. Então, voltando lá naquela discussão inicial, que Deus é esse? Que cria um inferno? Aí eu lembrei de, meu filho está aqui, eu lembrei do outro pequenininho. A gente sempre faz o evangelho no lar. E aí ele falou assim, a gente discutiu sobre o inferno. O que era o inferno?
Aí eu falei, filho, não é um lugar geográfico, isso é das nossas vibrações, do nosso pensamento. Mas ele falou assim, se Deus sabe de tudo, então foi Deus que criou o inferno. Porque Ele sabe o que eu vou pensar, o que eu estou pensando, o que as outras pessoas estão pensando. Então Deus não é tão bom assim, se Ele criou o inferno. Ele quis dizer isso, né? E aí eu falei, filho, Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio, senão seria tudo automatizado, senão, não, eu já estou propícia ali para, Deus já me conduziu, tem que ser assim, não, você que escolhe, você que traça seus caminhos, senão a gente seria o robô. Aí acho que ele entendeu literal, eu falei, não, como assim robô? Aí veio mais velho e falou, o que a mamãe está querendo dizer é que Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio, né, nos dois termos, mas Deus deu liberdade até para a gente errar. Então, às vezes, a gente cria as vibrações, os pensamentos ruins, cria essa atmosfera negativa, Deus sabe, Deus permite, mas Deus ampara. A pessoa não está ali destinada a sofrer eternamente no inferno. É um estado, é um estágio, é passageiro. Tem também os espíritos a nos socorrer. E tem as diversas vidas. Imaginem aí a misericórdia de Deus, porque uma vida só é pouco. Então, como que eu vou pensem, uma pessoa, lá igual a gente falou das duas personalidades, com a condição, uma doença incurável, e ela tem que progredir, é difícil demais, o outro lá odiar de pessoas criminosas, na miséria, e o outro lá que é rico, cheio de gente ali estimulando, né? Quer dizer, para ele é mais fácil, né? Não, numa única vida eu tenho que progredir como o outro lá. Não, Deus dá diversas oportunidades. E nisso também a gente vai se relacionando com diversas outras pessoas que vão nos auxiliando. Deus é um Deus de misericórdia e volto a dizer, a reencarnação comprova isso. A reencarnação é a única que explica esse Deus de misericórdia, de justiça, porque nos dá diversas vidas e os males que nós sofremos muitas vezes são escolhidos por nós mesmos. Essa questão do plano reencarnatório. A maioria de nós, quando é sugerido ou nós mesmos pedimos para vir com essa ou aquela outra condição, até com uma doença, somos nós que escolhemos. Nós temos o livre-arbítrio. No livro Memórias de um Suicida, tem um personagem que ele esgana a mulher com as próprias mãos. E aí, quando ele desencarna, depois que ele é recolhido, que é um suicida, ele fica muito perturbado com essa questão de ter esganado a mulher, a ponto dele ficar não sentindo as mãos. E aí, quando é dada a oportunidade dele reencarnar, ele pede para vir sem as mãos, como uma forma de amenizar a culpa. Então, é a culpa, aquela culpa imensa que causa muito sofrimento, que faz a pessoa decidir. Ela mesma decide. A maioria de nós é que decidimos aí como nós queremos reencarnar. Agora, há outras pessoas que não têm condições de decidir por si só. Às vezes é um espírito que está tão perturbado, está imerso em tanta coisa inferior ainda, que ele não consegue decidir pelo bem dele mesmo. É igual a criança. Criança não tem que decidir nada, não. Até aqui na evangelização, é minha opinião, eu acho que quando é adolescente, mais velho, ok. Mas criança, gente, na minha opinião, tem que vir para a evangelização espírita. Não quer ir para a catequese, mas vai para onde que eu quero, que eu acho que é o melhor. Eu, como mãe, eu sou espírita e eu acho que o melhor é vir para a casa espírita. Agora, quando ficar mais velho, mais velha, depois da base toda, aí a pessoa escolhe para onde que ela quer ir. Mas criança não tem que escolher. Os pais que fazem isso por ela. E aí, no caso, a mesma coisa do espírito. O espírito que não tem condição de decidir por ele mesmo. Então, decidem por ele. O que é melhor? Como que vai ser a reencarnação? Então, esses problemas, essas dificuldades, esses sofrimentos que por hora nós temos, é remédio. Não é castigo. É para a nossa evolução. Flávia, Sim. até que aqueles que vêm em missão, eles não são ilesos do sofrimento, de passar por dificuldades, como por exemplo,
o Chico Xavier, né, que veio só naquele propósito de fazer o bem, e, entanto, ele foi doente o tempo todo, ele foi injustiçado muitas vezes. Não foi compreendido. Incompreendido. Então, e ele teve missão, ele nunca fez mal a ninguém, né? No entanto, ele sofreu para passar por aquela missão. E assim, esse que eu falo de Chico, mas tantos outros, né? Que tem o mesmo exemplo, Paulo de Tarso, né? Ele veio de uma família rica, né? Depois, quando ele resolveu mudar, né? Ele sofreu muito, né? Aquela dificuldade, passou por pobreza, por açoudes, por tudo, né? Para defender uma coisa que ele acreditava, né? Então, não é assim que não sofreram, né? Mas talvez não precisou tanto do remédio como nós, né? Que precisamos do sofrimento para estar evoluindo. No caso deles, num patamar mais elevado, né? Sofreram sim, mas eram missionários. E eram em missão. Bom, eu vou pular aqui essa parte e vou falar dos trechos da Bíblia onde nós temos a reencarnação. Aí muitos falam assim, mas isso vou usar o termo, é coisa do demônio, né? Isso, mas a própria Bíblia cita, tem vários trechos que fala da reencarnação. O trecho mais conhecido aí é o trecho que Jesus conversa com o fariseu Nicodemos, e ele diz, esse aí está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí eu vou ler o trechozinho aqui, que ele conversa com o Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se não estiver com ele. O Nicodemos, ele era um admirador do Cristo. Ele era fariseu, mas ao contrário dos outros, ele era admirador de Jesus. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então Jesus foi claro aqui. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, né? Provavelmente quando fala da água, até o próprio líquido amniótico, da questão ali da própria geração do ser, né? O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo, o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Vejam, lá na época eles acreditavam, não assim exatamente como nós acreditamos na reencarnação, mas eles chamavam de ressurreição. Tinha Lázaro que voltou à vida, então eles acreditavam que a pessoa ia voltar de novo, né, e tal, com o corpo assim, ressurgir, né, a ressurreição. Mas Jesus não pôde aprofundar, porque não era a missão de Jesus. Jesus veio ensinar o amor. Essa parte aí, essa terceira revelação, é com o Espiritismo.
Aí depois é que foi fortalecido foram fortalecidos esses dogmas que já estavam lá na época, né? A mediunidade, a gente tem vários trechos que mostram Jesus comunicando com os espíritos ou na desobsessão, né, de pessoas. Então assim, mas não era o momento de se debruçar a isso. Então Jesus diz: como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ou seja, não estão entendendo agora, né, as coisas da terra, então e as coisas celestiais? Vai ser difícil para entender. Então isso foi aprofundado com a doutrina espírita na terceira revelação. Mas, assim como tem esse trecho com Nicodemos, tem outros trechos que falam de reencarnação. Tem um outro trecho que Jesus pergunta para os discípulos: o que falam de mim? O que falam que eu sou? Aí um falou assim: ah, mestre, alguns dizem que você é o João Batista, porque o João Batista já tinha morrido, né? Então João Batista ressurgiu através de Jesus, né? Como se ele tivesse entrado no corpo de Jesus. Outros dizem que você é o Elias. Elias foi um dos profetas, né? E aí Jesus falou: em verdade eu vos digo, Elias veio e vocês não o reconheceram. Estudando, a gente sabe que Elias, que João Batista foi o Elias, aquele profeta antigo. Então aqui também há menção à reencarnação. E a reencarnação era crença aí dos cristãos, dos judeus, né? Embora de uma forma diferente um pouco do que a gente acredita hoje. Porém, ela foi abolida no concílio de 553 depois de Cristo pelo imperador Justiniano. Há quem diga que ele aboliu a reencarnação, embora não fosse o tema exclusivo do concílio neste ano de 553, mas ele aboliu a reencarnação porque a esposa dele era uma senhora muito cruel e a ideia de reencarnação a perturbava, porque ela pensava que ela iria reencarnar, iria expiar os erros dela, e aí esse marido, possivelmente não gostando, né, dessa perturbação da esposa, aboliu aí a reencarnação. Aí a partir de então as religiões, né, o cristianismo, principalmente dos católicos, né, os evangélicos, eles não admitem a crença aí na reencarnação. Mas era em todas as épocas, em vários povos, né, tem essa questão da reencarnação. É tanto que na cultura asiática a gente escuta no budismo, no hinduísmo, a gente ouve falar da reencarnação. Aí, finalizando aqui o estudo, eu gostaria de dizer que as nossas dificuldades, os nossos desafios não se encontram não acontecem apenas devido à vida passada. Muitos dos problemas que nós temos se baseiam nas coisas que a gente escolhe, nas nossas escolhas, nas nossas más escolhas da vida atual mesmo. Então, nem tudo é devido à reencarnação, a vidas passadas. Então tem dores decorrentes de nossas escolhas do presente. Imprevidência, orgulho e negligência, isso tudo condiciona sofrimento agora. Mas há outras causas que são de vidas anteriores. Dificuldades inexplicáveis, provações congênitas, que são aquelas doenças que a gente já vem programado a ter. E todas essas situações são necessárias para a educação e cura do espírito. É um remédio, né, que eu disse. A gente sabe que é preciso tomar o remédio. Então, finalizando aqui, no Livro dos Espíritos, questão 132, Deus lhes impõe a encarnação como fim de fazê-los chegar à perfeição. A lei do progresso rege todas as existências, impulsionando a criatura ao Criador. Nós não estamos aqui por acaso. Já pensaram que nós temos a família que nós precisamos ter? Essa família, esse laço, ele se repete. A gente volta a se encontrar. E tem débitos que nós precisamos sanar.
E graças a Deus, a misericórdia divina, que a gente não lembra o que nós fizemos na vida anterior. Imagina saber que você feriu seu irmão, seu pai, sua mãe, mas às vezes fica aquela intuição de que você tem um compromisso com aquele familiar. E aí você está ali junto e não é por acaso. Todo mundo deve ter alguém que fala assim, eu tenho uma dificuldade com fulano, com fulana, mas é compromisso. Se é sua mãe, se é seu pai, seu ente próximo, é porque você precisa de estar com essa pessoa, porque nada é por acaso. Nossa profissão, nossas pessoas que a gente convive no ambiente profissional, nada é por acaso. Segundo Leon Denis, a evolução é contínua. A alma dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Então, evoluir sempre. A evolução do espírito é lenta, contínua e imutável. Cada existência representa uma escola onde aprendemos lições indestrutíveis. Eu quero passar de ano. Se eu estou numa escola, eu quero fazer o meu melhor, eu quero estudar para as provas, porque as provas aí são as dificuldades, eu quero me sair bem e aproveitar de todas as oportunidades para isso. A reencarnação é uma grande bênção. Então, neste momento, vamos mentalmente todos nós agradecer a Deus de misericórdia, de justiça e bondade, a oportunidade da reencarnação, de nós termos essas sucessivas chances de nos melhorarmos. Porque só quando a gente atingir um patamar de evolução plena na moral, na intelectualidade, é que seremos felizes de fato. Então as oportunidades são infinitas. Evita o conceito trágico de condenação ou salvação eterna em apenas uma vida. Uma vida é muito pouco, nós precisamos de muitas. É a misericórdia real. Deus oferece caminhos de refazimento constantes aos seus filhos. É a misericórdia de Deus conosco. Deus desimpõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, né? Como a gente viu lá. Então, sintetizando, aí de acordo à doutrina espírita, não tem condenados, ninguém está condenado ao castigo eterno. Todos os seres têm como destino final a luz, o bem e a sabedoria. Não tem seres privilegiados. O progresso e a felicidade eterna são fruto do próprio esforço de cada um. Somos nós que condicionamos nossa própria felicidade. Deus não privilegia uns em detrimento de outros. Através da doutrina espírita, nós achamos sentido na dor. O sofrimento humano passa a ser compreendido como uma útil ferramenta de amadurecimento moral. E sempre um novo amanhã. As pessoas falam assim, nada melhor do que um dia após o outro. E é verdade. Se hoje está difícil, o sol nasce de novo. Amanhã vai ser um novo dia, nós temos outras oportunidades. Como foi dito a Chico, porque Eunice falou aí, Chico também sofreu, né? E no momento que ele estava em sofrimento, Emmanuel disse para ele, tudo passa, tudo passa. Vem um outro dia, nós temos outras chances. A infinita bondade do Criador nunca fecha as portas para o arrependimento e reconstrução. Muito obrigada pela atenção de vocês. Se alguém quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade.